Galerinha, 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 bom dia, 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 bom dia. Vamos que vamos. Eita, turma, show de bola aí, gente. Setembro, setembro. Setembro chegando na parada aí. Só coisas boas, gente. Só coisas boas tá vindo aí, viu? Pode ter certeza. Gostei aí do bom dia esticado aí de São Miguel da Baixa Grande. Esticou o bom dia, esticou o bom dia. Vamos que vamos, galerinha. Ética focada em quê? Organizacional e focada no profissional, tá? Hoje nós estamos com conteúdo aí show de bola. Qual é aí, minha diretora, o conteúdo? Qual é o conteúdo? Vamos que vamos. Olha aí, não é brincadeira não. Práticas de seleção e programas de treinamento e desenvolvimento. Essa turma é sensacional. Juliana Nunes chegando. Bom dia. Estica esse bom dia, menino. Estica esse bom dia, o pessoal aí do YouTube, tá? Fátima Campelo Matos aí presente. Vamos que vamos. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Manuel Emílio. Olha aí, cada bom dia esticado. Quem mais? Buriti dos Lopes, Pau d'Arco, Prata do Piauí. Rapaz, essa turma tá com energia hoje positiva. Será que é porque tá começando setembro? Hein? O BRL Bro é uma alegria tremenda, né, diretora? Por causa do BRL Bro. Rapaz, BRL Bro, aquele calor humano que só fervendo. Aí, Maria do Carmo, dando um bom dia lá de Porto do Piauí. Pra você também, minha querida. Vamos que vamos, práticas de seleção? Bora? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Queridos, falando de um assunto que é sensacional. Por quê? Olha essa imagem aí. Olha essa imagem, olha aqui para a careca do professor. Olha para a careca do professor e para a imagem ao mesmo tempo. Você está vendo aí essas duas mãozinhas aí fazendo movimento, né? Eu coloquei essa imagem para a gente trabalhar em cima dela, ó. Fazendo esse movimentozinho aí, ó. Tá vendo? Olha só. Este movimento aí é de recolocação, de redirecionamento. Tudo que a gente vai falar hoje está alinhado com o que a gente precisa entender, e vocês, técnicos em recursos humanos, precisam se aprofundar. Na minha opinião, tá? Tem autores que falam a favor, tem autores que falam contra, né? Contra colocando outros processos, outros sistemas de provisionamento dos recursos humanos, tá? O que acontece? Quando eu falo de seleção, gente, seleção, eu não posso deixar de falar de recrutamento e seleção. Seleção, ele parte do princípio que a gente precisa, né? Precisa entender acerca da situação de que eu tenho que ter a pessoa certa, no lugar certo, executando as atividades da forma certa. Aí é que entra a grande situação de você ter profissionais que, pra gente do mercado, você tá vendo essa figurinha ali, eu estou substituindo outro, tá? Eu posso substituir um outro profissional tecnicamente, comportamentalmente? Posso. Aquela velha frase, ninguém é insubstituível, ela é aplicada para as questões técnicas e comportamentais mesmo. Mas você, como ser humano, você é uma pessoa única, tá? Ninguém é insubstituível numa perspectiva do seguinte, tá? Você vai encontrar profissionais melhores do que você, melhores do que eu, melhores em determinadas situações. E aí é que está a grandeza de você entender o quanto é importante a seleção, mas antes o recrutamento, de uma forma criteriosa, passando por várias etapas. Então nós vamos estudar nessa nossa ida agora, nessa imersão dentro do mercado, principalmente alguma coisa que também eu vivencio muito no dia a dia. A gente trabalha dentro das empresas, desenvolvendo planos de consultoria, também recursos humanos, e voltado para isso. Voltado para quê? Para entender um pouco melhor as pessoas, os profissionais, fazer com que eles percebam que eles podem se desenvolver dentro da empresa. Porque o que acontece em recrutamento e seleção, né? Quando você fala em seleção, não tem como você falar em recrutamento,
Uma coisa está ligada à outra. Apesar de uma coisa ser diferente da outra. Eita, professor, agora bagunçou, foi tudo a minha cabeça. Pois nós vamos deixar bem clarozinho agora, no decorrer da aula. Quando eu faço essa posição de recolocação das pessoas, eu costumo dizer, gente, que é um tiro no escuro, tá? Já participei de vários momentos onde a gente entrevista os colaboradores, entrevista os profissionais que vão entrar dentro da empresa ou que vão passar de um nível hierárquico para outro dentro da organização. E é um tiro no escuro, porque quem está entrando numa empresa, ele pode às vezes ter uma capacitação técnica sensacional, um comportamento extraordinário, certo? Mas pode ser que ele entrando na empresa, ele não se adapte à cultura. Ele não tenha, por exemplo, a capacidade de adaptação às situações que são colocadas dentro das diretrizes e normas da organização. Então, veja que são detalhes, mas o quanto mais você usar a ciência da seleção, a ciência do recrutamento, melhor ainda. O que vem primeiro, professor? Vem o recrutar. Eu quero profissionais da área de tecnologia de informação, por exemplo. Ok, eu vou pegar o perfil de idade, pegar o perfil, né, de escolaridade, pegar o perfil de conhecimento, de experiência, tudo técnico, tá? Mas eu vou ter que analisar essa pessoa comportamentalmente. Por quê? Porque o técnico, gente, ele te coloca para dentro da empresa. Mas o comportamental, ele te mantém na empresa. Se você não tem um comportamento adequado, se você não tem uma trajetória que mostra que o teu comportamento ele é decisivo para aquela empresa ter você dentro da organização, você vai ver como técnico em recursos humanos o quanto é difícil recrutar e selecionar. Porque, por exemplo, eu já passei cerca de 1 ano tentando recrutar um gerente de finanças para uma organização, por exemplo, na área de alimentação. 1 ano. E ainda conseguindo este profissional não se adaptou e a gente passou mais 1 ano para conseguir o profissional. Quer dizer que batia a direção com o profissional, mas às vezes o profissional não batia com a direção, não se encaixava. E é uma área extremamente delicada, porque finanças não é qualquer pessoa que trabalha com finanças dentro das organizações. Primeira coisa, tem que amar números, porque vai ver isso pro resto da vida, né? Se não amar números, então, sai dessa, vai para fora aí da história, tá? Segundo, tem que ter uma postura, que é uma postura ética, ilibada, de sigilo, de sensatez, de raciocínio rápido, lógico, matemático. Quer dizer, então você vai começando a mapear essas habilidades e competências e você vai começando a entender o seguinte, poxa, mas e aí? Será que a gente consegue? Consegue. Aí a gente avança aí nos conceitos. Vamos que vamos? Bora pra cima, meu diretor. O objetivo dessa disciplina é o quê? É você entrar nessa imersão das práticas de seleção, focado nesses conceitos de seleção e recrutamento de pessoas. Aí analisar a questão da descrição dos cargos, ter um processo que tenha uma socialização. As técnicas de socialização são importantes no recrutamento e seleção. Todavia, gente, entenda o seguinte, tem um filmezinho, Fordismo, tá? Tempos modernos, que depois vocês podem entrar na internet, né? No velho YouTube, eita, sou obrigado a Baixa Grande, só dando bom dia aí, grande, aí muita gente dando bom dia aí, Manuel Emílio também, e São Julião também, e Buriti dos Lopes colocando aí o nome dos alunos. Eu quero que vocês coloquem o nome de todos os alunos que estão aí nos polos, meus queridos. Pode colocar, que no finalzinho da aula eu vou falar todos, hein? Isso, e lembrando aí, São Miguel da Baixa Grande lembrando o Setembro Amarelo, muito importante, gente. Muito importante, Setembro Amarelo aí, numa perspectiva da saúde mental, né, minha diretora? Especificamente aí, e nós temos outro setembro também, tá? Outros setembros aí que tem outras cores também. Resultado, quando eu falo do histórico do recrutamento e seleção, lá atrás, na Revolução Industrial, é um dos primeiros momentos que eu necessitei disso, de forma efetiva, para ter que usar a ciência mesmo. Isso faz com que você já coloque na situação
do recrutamento ou da seleção especificamente, que você vai precisar sempre, vai exigir de você que você analise o conhecimento, a habilidade, as capacidades das pessoas, gente. A análise do cargo antes de se recrutar e selecionar, ela é imprescindível. É preciso assegurar a coerência interna, principalmente salarial. Eu preciso ter profissionais que saibam que são valorizados realmente, efetivamente, gente. Então a questão é, eu não posso desmerecer um profissional porque ele tem um gênero diferente daquele que está lá ocupando. Por exemplo, a gente tem muito preconceito em relação aos cargos. Quando se tem a mesma posição, um homem e uma mulher. Então a avaliação ela tem que ser feita constantemente, considerando o cargo, o conteúdo desse cargo. Todavia, a cultura organizacional, por exemplo, segundo que a Venato, ela é realmente decisiva. A seleção do candidato, ela traz de uma maneira simples uma escolha. Ok, do homem certo para o cargo certo, como eu já falei para vocês. Mas ela é simples na perspectiva que você sabe que isso acontece. No entanto, no dia a dia, gente, eu preciso ter profissionais que sejam gabaritados, que tenham conhecimento para isso, que saibam que vão contratar pessoas que tenham um comportamento que seja adequado com a missão e os objetivos da empresa e a visão, os valores da empresa. Todavia, entenda o seguinte, entenda que é preciso, por exemplo, no recrutamento, trazer uma bagagem como se fosse uma bagagem para sistematizar a formação. O recrutamento, ele traz técnicas e procedimentos para você atrair, por exemplo, os melhores candidatos, mas aqueles que sejam qualificados mesmo para gerar resultados positivos para a organização, traz. Isso não quer dizer que a gente vai conseguir mantê-los. Eu tenho que ter um outro sistema para estar fazendo com que isso aconteça. O sistema de formação, por exemplo, ele faz com que as pessoas cheguem, né? A comunicação chegue até elas. Esta oportunidade, ela pode ser preenchida com profissionais de alto rendimento. Agora, o processo, gente, de recrutamento e seleção é um processo que exige, veja bem, uma gestão. E quando eu coloco gestão, eu estou falando em administração, conceitos e ferramentas ligadas à administração. É por isso que eu tenho ali o foco sempre em administração de recursos humanos, que passa a ser hoje gestão com pessoas, porque eu estou gerindo junto com elas. As funções do RH têm que estar bem definido para que no recrutamento e seleção, cada qual saiba o seu ponto decisivo para recrutar profissionais. Ou seja, lembra do seguinte, o subsistema de recrutamento e seleção, ele pode ser feito interno e externamente, mas eu não posso deixar de aplicar técnicas, essas técnicas nós vamos ver, e não posso deixar de socializar este profissional que está entrando dentro da organização. Eita, professor, então quer dizer que isso precisa ter uma mudança contínua, uma adaptação contínua também. Exatamente. Sabe que o seguinte, quando você vai elaborar um plano de recrutamento, você tem que identificar as necessidades que são presentes e futuras para serem supridas dentro da organização. Eita! Então, eu tenho que entender como é que eu vou trazer essas pessoas, que pode ser por indicação do empregado. Você vai receber a indicação de alguém que trabalha dentro da empresa. Não quer dizer que você vai aceitar. Você vai receber. Pode ser o ex-empregado, gente. Em relação a ex-empregados retornando para a empresa, é preciso que fique bem claro o que é que ele conseguiu modificar, que trouxe, que vai gerar um valor único para a organização. Eita, professor, então quer dizer que, no caso, são positivos os casos em que empregados retornam para a empresa e eles retornam melhores? Tem, mas são poucos. Tá? Tem, mas são poucos. São poucos, são exceções. Só quando esse empregado sabe mesmo que precisa ter investido e ele aí retorna, e aí eu tenho um caso que vai gerar toda uma movimentação
de que ele já conhece a empresa, ele sabe por que ele saiu, e ele retornando é uma outra história. Agora eu posso também buscar o recrutar e selecionar pessoas por jornais, revistas, por sites corporativos que você paga os sites para que eles divulguem a vaga, em escolas, universidades, ou seja, você aí em curso técnico já fica sendo disponibilizado para entrar no hall de ser selecionado. Agora você precisa se destacar, por exemplo, a disciplina do professor Assis, que é seu projeto, né, minha diretora? O que acontece? Ele está reforçando a importância do projeto. Estejam focados no projeto, gente. E eu sei que vocês vão dar um show. O pessoal de recursos humanos não é brincadeira, não. O time forte, ou realmente grupo forte, que são os técnicos em recursos humanos. Eu sei que vocês vão dar um show já neste mês, porque neste mês, né, daqui a umas 2 semanas, aliás, 1 semana e meia mais ou menos, já começam as apresentações do projeto. E aí, já é o primeiro trabalho que vocês vão fazer, gente, que vai projetar vocês para o mercado. O primeiro trabalho científico e resultado. Vai mostrar o quanto vocês são dedicados, o quanto tiver fotos, o quanto tiver cases aproximados da localidade que vocês estão. Procurem pesquisar, fazer parcerias e visitar as empresas para fazer projetos que tragam a realidade do município de vocês, do pessoal aí de Buriti dos Lopes, de Curral Novo, de Francisco Macedo, de Juazeiro do Piauí, né? De Manoel Emílio, de Patos do Piauí, de Porto, de Prata do Piauí, de São Julião, de São Miguel da Baixa Grande. E do último aí, qual é, minha diretora? Qual é do último aí? Qual é, minha diretora? Qual é do último? Sigifredo Pacheco, é isso? Sigifredo Pacheco, show de bola, vamos que vamos, garotinho. Não perde vista a tela aqui, não perde vista, não. Os subsistemas de recrutamento e seleção, eles precisam ser aplicados por meio de uma ferramenta de gestão, que ela é fundamental na vida de vocês, planejamento. Eita, teacher, o senhor só fala em planejamento. Pois é, planejamento tá ali como uma ferramenta básica para você cometer menos erros. Não quer dizer que você não vai cometer nenhum erro, mas menos erros. Porque na tarefa de seleção você vai escolher alguém que foi já recrutado. Então, o recrutamento vem antes da seleção, certo? O recrutamento vem antes. Você recruta aquele montante e aí você vai selecionar quem são os mais adequados. Quem é que tem um desempenho pessoal que é diferenciado, que mostra essa situação acontecendo e que isso vai ter impacto na organização. Você precisa contratar pessoas que tenham um perfil específico, mas saiba que isso leva tempo. Então você tem que se planejar e essa pessoa ela tem que ter capacidade de adaptação constante. Ok, até isso nós sabemos que é imprescindível, mas quando eu entro no recrutamento, gente, no recrutamento de seleção, o departamento de recursos humanos, ele é o responsável. Mas quer dizer que ele vai fazer só o recrutamento de seleção? Não. Ele precisa da ajuda dos técnicos daquele setor onde ele vai precisar. Porque ele precisa da questão técnica também, porque ele tem que conhecer um pouco de cada profissão, ele tem que saber o que cada técnica tem que estar ali atrelada a quem vai estar entrando. Aí ele entra com um conjunto de métodos. Este conjunto de métodos que visa o quê? Atrair potenciais profissionais que sejam qualificados. E na visão das empresas privadas, por exemplo, a primeira etapa do recrutamento, eu vou elaborar uma requisição de empregados. Eu vou receber isso. E eu vou pedir autorização dos diretores. Eu vou precisar de assinatura dessa requisição, verificar ao certo quais são os requisitos básicos do cargo especificamente, saber se eu tenho, por exemplo, até candidato já no meu banco de dados, que já estão ali adequados ao que foi solicitado. Mas se não tiver, eu faço a chamada dos candidatos e marco as entrevistas. Então, nós temos aí um script. E este script é para atender uma demanda lá no meu planozinho de ação que eu executei. Por que eu faço isso?
Porque eu tenho que focar sempre neste nomezinho que está em vermelho aqui, na rotatividade. Quanto menos rotatividade tiver, minha gente, mais lucro eu vou ter. Como é que é, professor? Porque as principais razões de se acionar a gestão de pessoas, ela está relacionada a este nomezinho aqui. A empresa perde muito. Por quê? Porque se eu tenho profissionais demais, eu vou ter um excesso de profissionais. Se eu tenho de menos, do mesmo jeito. Só que se eu não planejo isso, e se eu não tenho um banco de dados forte, de forma emergencial, eu vou ter perca de dinheiro, eu vou perder dinheiro. Então eu tenho que evitar. Só para você ter ideia, ó, fazendo aqui, né, compartilhando a telazinha aqui, falando em rotatividade, que é a mesma coisa de turnover. Mesma coisa de turnover, hein? Turnover em inglês quer dizer rotatividade, tá? Essa rotatividade exagerada, ela é prejudicial porque eu tiro as pessoas que estão sabendo, eu vou ter que investir de novo em treinamento nelas. Resultado, como é que elas vão atender? Encantando e surpreendendo os clientes, como é que é? Professor, e não é mais satisfazendo o cliente, não? Não. Esquece isso da tua cabeça, tá? Esquece, não é mais para satisfazer cliente nenhum, não. É para você encantar e surpreender. Foi-se o tempo que as empresas queriam profissionais só para satisfazer o cliente. Não. Hoje a nomenclatura que se diferencia, a nomenclatura de alta performance é encantar e surpreender o cliente. Só consegue se manter em vantagem competitiva quem consegue fazer isso, gente. Então vocês já vão entrar com este modelo mental na cabeça, de que vocês, quando forem para uma entrevista, que perguntarem para vocês, vocês vão dizer o seguinte: eu quero encantar e surpreender o cliente. A pessoa vai dizer: hã? Como? Aí você vai dizer: fazendo diferente para ter um resultado diferente. Fazendo com que as pessoas entendam que nós estamos gerando um valor único. Olha aí, pronto, você cria um impacto. E você, quando tem pessoas assim, que falam e faz, é outra história. Quem é que não vai querer um profissional que tem esta capacidade de externar isso e de fazer? Não é só falar não, tá? Não é só falar não. Então, se você já tem esse mindset, essa mentalidade, mude o seu vocabulário, mude o vocabulário para um vocabulário que você, primeira coisa, quando você vai para o recrutamento de seleção, você tem que entender que você tem que estudar sobre aquela empresa, ou até mesmo sobre aquele cargo que vai ser ocupado, você vai buscar ocupar. Então, se você não sabe da empresa, não sabe o que vai fazer, o que você está fazendo ali naquele recrutamento de seleção? É isso que você tem que ter a percepção quando você for recrutar as pessoas também. Entendeu? Então você tem que criar impacto. A primeira impressão é que fica, geralmente. Você pode modificar essa impressão? Depende de vários outros fatores. Mas você tem que estar preparado. Você não tem que ir com jargões. Qual é o seu principal defeito, por exemplo? Você vai fazer uma entrevista com um profissional e diz: eu sou perfeccionista. Gente, perfeccionista não é defeito, é personalidade. Perfeccionismo não é defeito, é personalidade. Assim como eu tenho a personalidade do coitadinho. Assim como eu tenho a personalidade de ditador. Assim como eu tenho a personalidade de um mediador, de um controlador. Entendeu? Perfeccionismo não é defeito, é personalidade. Então não fale isso em entrevista de emprego nenhuma. Nenhuma. Aí a pessoa vai dizer: mas quais são os seus pontos fracos? Aí você vai dizer o seguinte: olha, eu tenho um ponto fraco X, por exemplo, né? Eu sou tímido. Pronto, eu sou tímido, certo? O que você vai fazer? Você disse a verdade para a pessoa. Mas não é só isso. Você tem que dizer o seguinte: o que é que eu estou fazendo para isso? Para melhorar isso? Opa! O recrutador já vai ter um impacto. Porque você falou o ponto forte, aliás, o ponto fraco, e você está dizendo o que é que você precisa melhorar. Olha aí que sensacional. Poucos candidatos fazem a questão de falar sobre isso. Você falando que é tímido, você está dizendo o seguinte: eu estou fazendo terapia para ver se eu mudo, se eu calibro a minha timidez. Eita, professor, não tinha pensado nisso. Pois é. Seguinte, presta atenção, aproveitando o Setembro Amarelo, né? Todos nós precisamos de terapia.
Todos nós precisamos de acompanhamento com o psicólogo, com o psiquiatra, com o psicanalista. Todos nós precisamos, gente. Quebra essa história de preconceito, é só doido, é só doido. O professor é doido mesmo aí, por isso que ele precisa de terapia e tal. Não tem essa não. Quem diz que não é, o que não precisa, é que está precisando mais ainda. Então, se você chega, olha o impacto, gente, e você chega e diz que está fazendo um acompanhamento para modificar sua timidez, ou então que está treinando em casa, comprou livros de oratória para poder melhorar a tua timidez e falar melhor no ambiente de trabalho, você está falando que você está tentando modificar alguma coisa que é o seu ponto fraco, que você já mapeou. Coisas que os candidatos numa seleção não fazem. E você faz diferente. Crie o impacto quando tiver com o recrutador. E quando você for recrutador, pegue pessoas, contrate pessoas que criem impacto para a organização. Que elas sabem que ela constrói a carreira delas dentro da empresa. E se ela constrói, ela vai dar o sangue. Ela não vai vestir a camisa, não. Professor, quer dizer que não tem mais essa nomenclatura de vestir a camisa, não. Sabe por que não tem? Porque você pode vestir e tirar a camisa e vestir a de outra empresa do mesmo jeito. Quando você está dando sangue ali, você está dando sangue pela construção da sua carreira dentro da empresa, gente. Fazendo aquilo com amor, com entusiasmo, se doando, sabendo que tem uma missão pessoal sua ali, que tem um propósito ali. Então, por exemplo, nossos professores mediadores que estão aí, eles estão dando sangue. Estão dando sangue por vocês, mas dando sangue pela história profissional de vocês também, gente. Entendeu? Quando eles foram recrutados porque eles passaram a imagem e estão fazendo isso, de que eles são comprometidos com a causa da educação. Olha que maravilha. Então, suga das nossas mediadoras aí, suga do professor Valtério José aí, suga deles. Quem mais de mediador nós temos aí, minha diretora? De professores mediadores que colocaram o nome aí. Suga do professor Valtério José. Quem mais? Suga de quem mais? Cadê os nossos mediadores aí? Deixa eu ver. Só foi o professor Valtério que botou o nome aí? Rapaz, cadê o restante dos mediadores, rapaz? Meu Deus, eu não escutei, eu não vi nenhum mais nome de mediador. Já pensou um negócio desse? Tô triste, hein? Tô triste, pedi para vocês botarem e vocês não botaram, né? Remédios vale. Pois é, foi selecionado por quê? Porque dá o sangue também. E vocês, a Lucileide, aí rapaz, foi só falar, graças a Deus, vocês colocaram o nome de vocês, viu? Graças a Deus. Aí, Digeane, que dá o sangue também, quem mais? Remédios Vale, professora que é mediadora, também dando sangue. Isso, gente, eu quero saber, eu quero falar o nome de vocês, porque eu sei que vocês estão aí com propósito, né? E os nossos queridos alunos também estão com propósito. Então, galerinha, já pensa como um gestor de gente, entendeu? Já pensa, a Sueli aí, Nascimento aí, mediador, ó, entendeu? Já pensa no YouTube, já pensa como um gestor de gente. Eles, por exemplo, os professores mediadores aí, são gestores de gente, eles estão gerindo vocês aí, ó, certo? Sem eles, o negócio não andava. Então, ripa na chulipe, vamos que vamos para os slides, deixa de conversa, professor, vamos analisar na visão das empresas públicas. Eita, aí é outra história, né? É outra história, porque é o seguinte, eu vou selecionar e recrutar, aí eu vou ter que ver o seguinte, ó, vou verificar aí a existência de vacância. Que nome é esse, professor? É a vaga, meu querido e minha querida, é a vaga. Aí você vai analisar a existência dessa vacância, né? Se tem vaga ou não. Você sendo recrutador de uma instituição pública, por exemplo, você vai solicitar autorização para concurso, é mais protocolado. Tendo a autorização, você já vai elaborar o edital para escolher as bancas examinadoras para aquele cargo público. A publicação do edital de convocação de candidato, ele vai ter uma abertura para as inscrições e a aplicação de uma avaliação. O melhor competentemente, tecnicamente, vai entrar. Depois vem fases de análise. Agora, atenção. Este conceito aí traz um conjunto de práticas que o objetivo sempre, gente, é atrair
o candidato que tenha potencial, certo? Eu tenho que estar trabalhando com pessoas que realmente mostrem esse potencial. Então, e que saiba, que tenha, que demonstre, que se adapta às culturas de forma fácil. Tem teste psicológico para isso? Tem. Por isso que eu estou falando para você. Planeja direitinho, que no planejamento do recrutamento, a fonte do recrutamento traz aí o quê? Primeiro, aqueles que são potenciais para você não perder tempo. Você pode fazer uma pesquisa interna, fazer um recrutamento interno, né? Planejando ali, vendo quais as necessidades que eu posso recrutar internamente. Eu vou para externo, eu posso segmentar o mercado e trabalhar um determinado nicho de candidatos. E aí eu vou para a definição de quais técnicas eu vou fazer para atrair estes profissionais. Todavia, neste recrutamento, gente, eu vou solicitar a contratação das pessoas, tá? Com pelo menos alguns requisitos básicos. Lembra disso. Eu vou iniciar o processo de seleção dos candidatos, mas sabendo que é uma atividade de extrema responsabilidade, que tem impacto na organização e que eu tenho que deixar claro qual é a metodologia que eu vou estar utilizando, para que tipo de demandas eu vou querer utilizar aqueles critérios e aqueles candidatos. Entendendo o seguinte, que eu vou ter tipos de candidatos. Olha os tipos de candidatos aí. Olha só os tipos de candidatos. Os chamados aplicados. Aplicados, eles já se encontram empregados na empresa ou no mercado, certo? São chamados aplicados. Aí ele vai para a entrevista, né? E eu tenho aí a divisão dos aplicados, que são os reais e potenciais. E os reais, eles estão em busca de um novo cargo, certo? Eles estão empregados, mas eles estão aí fazendo processo de recrutamento e seleção em outras empresas. Já os impotenciais, eles não estão em busca de um novo empregado, de um novo emprego, de um cargo. Você é que faz o chamado trabalho de headhunter. Eita, professor, outra nomenclatura em inglês. Pois é, estuda menino inglês. Estuda porque você vai ter que aprender. Vamos que vamos. Headhunter quer dizer o quê? Caçador de talentos, headhunter. O headhunter vai atrás das pessoas. E às vezes ele é um impotencial, que ele nem está muito afim, não está procurando emprego. Você vai lá e faz uma proposta para ele melhor do que a que ele está na empresa. Opa! Então, eu tenho uns aplicados aí. Eu estou usando o quê? Uma metodologia, e essa metodologia com entrevistas, com testes psicológicos, com análise de currículos, com dinâmicas de grupos. Professor, dinâmica de grupo não é para a gente ficar brincando não, dinâmica de grupo. Não, dinâmica de grupo, meu querido e minha querida, é uma ciência. Dinâmica de grupo é uma ciência, é uma disciplina. Na maioria das universidades, por exemplo, que estudam gestão de gente. Então, não é só a questão lúdica aí. O lúdico é buscando identificar algumas situações, tá? Buscando identificar algumas situações, ou seja, você tem que tornar isso uma situação que seja envolvente. Aí você usa essas metodologias. Mas se eu for atrás de outros tipos de candidatos, por exemplo, aí nós temos o quê? Os disponíveis. Não estão empregados, não estão trabalhando. E nós temos os disponíveis reais, que estão em busca de emprego, né? E nós temos os impotenciais. Olha que maravilha, rapaz. Os potenciais, eles estão desempregados, eles não estão buscando emprego. Olha aí, minha diretora. Tu já pensou? Tu já pensou aí? Não é brincadeira não. Eu estou desempregado e eu não estou buscando emprego. Agora me diga uma coisa, nessa foto aqui, este jovem aqui, eu quero ver quem é que vai responder primeiro no chat aí. Quer ser no IPTV ou no YouTube. Este aqui, que está aqui, ele é potencial ou ele é real? Me diga aí. Esse que está na foto aí. Me diga aí. Quem é que vai responder primeiro? É a minha diretora que vai responder primeiro? Ele é potencial ou é real, minha diretora? Hein? Olha para esse candidato aí. Hein? Hein? Rapaz, ninguém respondeu, minha diretora. Tu já pensou?
Quantos polos nós estamos aí? Ninguém respondeu. Eu quero saber se esse que está na foto, gente, é real. Ah, turma forte, olha aí. Exatamente, é claro que é, né, gente? O homem está buscando um jornal onde tem empregos. Não é possível que ele esteja dentro olhando figurinha, que ele esteja dentro olhando outra coisa, né, gente? Não é possível. Mas pela foto, ele está buscando emprego. Então, ele é o quê? Ó, um que está disponível numa situação real. Opa, real. Real tá fazendo uma analogia a quê? A real, a real, a dinheirinho, a corinha de rato. Vamos que vamos, é isso mesmo, vocês estão ligadinhos. Eu estou vendo só quem está respondendo, porque eu estou vendo se tem quais são os que estão dormindo ou não, entendeu? Diretor, eu estou vendo quais são os que estão dormindo ou os que já saíram da sala, eu não sei. Porque se eu tivesse câmera, eu entrava em cada um e eu contava todos os alunos que estavam dentro. Eu fazia isso antes, viu? Eu fazia isso. Entra em tal polo, não sei o que e tal. Aí abria, aí às vezes estava lá, todo mundo junto, tava só olhando lá, porque sabia que eu ia entrar. Entendeu? Tava tudo lá, tudo tenso. Vamos que vamos. Mas aí o que eu coloco para vocês, meus queridos? Atenção. Por quê? Porque a gente sabe que seleção e recrutamento, gente, ele é um subsistema que, na minha opinião, tá? Ele é responsável mesmo por atrair, mas eu tenho que atrair, eu tenho que manter, eu tenho que ter políticas de gestão de gente que possam manter esses talentos. Eu vou usar as técnicas novas, eu vou usar a internet principalmente, mas eu tenho que estar me adaptando a situações novas, eu tenho que estar ali recrutando profissionais que estejam, gente, alinhados à organização, entendeu? Alinhados à organização. Então, as necessidades da organização, eu tenho que estar suprindo as necessidades da organização. Não é suprir a necessidade do profissional, não. É claro, se encaixar uma com a outra, beleza. Tá? Mas eu tenho que deixar bem claro que a organização, ela está ali para ser em primeiro lugar. É por isso que, por exemplo, antes de começar um recrutamento e uma seleção de gente, eu olho para dentro. Aí eu tenho um recrutamento interno, ó, que eu vou buscar o perfil do profissional lá dentro. Eu faço uma verificação do seguinte: a movimentação vertical, eu avanço ali em nível hierárquico, né? Se eu posso puxar alguém do operacional no nível vertical, de cima para baixo, do operacional para o tático, ou seja, eu estou subindo, então eu vou alçar um voo novo para aquele colaborador. Tá? Se eu posso transferir no horizontal, a horizontal seria, ele está ali como encarregado e ele vai para gerente, só que no mesmo nível tático. Pronto. Eu não tenho ascensão, mas eu tenho uma transferência, tá? Ele tem ali uma transferência que é uma movimentação horizontal. Agora, na diagonal, eu faço a transferência com ascensão. Por exemplo, eu pego um técnico, vamos supor, um técnico auxiliar, certo? Administrativo, e eu coloco ele para um nível, sai do operacional e vai para o tático, e ele vai não mais como um técnico para o nível tático, ele vai como um supervisor. Opa! E é por isso que é diagonal. Por quê? Porque ele sai da função que ele estava antes e ele já vai para uma outra função. Então ele faz um corte diagonal de um nível para o outro e de um cargo para o outro. Eita, isso aí quando alguém mostra muita competência. Agora, atenção aos detalhes. Neste mundo a competição faz parte. Então, você é responsável por construir a sua marca. O seu nome é a sua marca, gente. O seu nome é a sua marca. Zele por ele. Saiba que dentro da cultura você vai assumir riscos. Saiba que você vai ter ainda falhas. Eu vou contar na próxima aula, tá? Não vou deixar do suspense, por exemplo, acerca de falhas, de uma falha que eu tive, que eu cometi, recrutando alguém, eu sendo responsável pelo recrutamento em uma empresa, tá? No começo da minha carreira eu coloquei, e isso me marcou muito, e eu aprendi muito com esse erro, com essa falha. Então, na próxima aula, que você não vai sair daí, né? Eu vou contar sobre isso.
sobre essa questão, tá? Tendo em vista que o recrutamento vem seguido de seleção, então o que acontece? Eu tenho que ter ali o suporte da direção, estratégias, fornecendo talentos, mas que a direção esteja junto comigo neste recrutamento. Eu sei que o mercado de trabalho, ele coloca, né, a oferta de oportunidade de empregos constantes. Eu sei que a atividade de gestão com pessoas, para pessoas, de pessoas, o foco é, inicialmente, atrair candidatos que realmente saibam desempenhar suas funções. Então, eu tenho que ter a ciência disso. Agora, sabendo que exige um detalhamento e a aplicação da ciência. Primeiro, gente, nesta adequação dos novos profissionais, para que eu evite um número grande de turnover, que eu tinha falado para vocês, de rotatividade, para que eu possa estar analisando o aumento planejado dos quadros, no caso, quadro de colaboradores, quer dizer, eu não posso ter muita gente ociosa executando as atividades, então eu tenho que estar monitorando, realizando ações constantemente. O aumento circunstancial do pessoal eu posso até ter, mas eu não posso manter. Porque também gente muito parada vai fazer com que você possa aí, com certeza, ter prejuízo. Sabendo sobre isso, eu tenho uma sequência. Os meios de recrutamento, por exemplo, internos, eles seguem um rito, tá, gente? Quadro de aviso dentro da organização, a comunicação interna, já colocando as vagas previstas. Eu tenho que colocar para que as pessoas passem nos corredores e vejam. As comunicações internas, elas têm que estar ali sendo direcionadas para dentro das unidades estratégicas de negócio. O que é unidade estratégica de negócio, professor, pelo amor de Deus? São setores, então eu tenho que mandar comunicados para eles. Eu tenho que olhar no meu banco de recursos humanos quem é que está disponível. Ou seja, eu tenho que encontrar pessoas adequadas funcionalmente, pessoas que possam estar com o propósito alinhado e principalmente mostrar isso para quem está dentro da organização, até para depois os amigos saberem que existe uma valorização daquela empresa. A divulgação periódica da empresa acerca de vagas, gente, ela faz parte desse contexto. Tá? Como meio de recrutamento interno dentro das organizações. Agora, eu tenho que estar promovendo internamente, sabendo que vou ter algumas atividades que vão ser complexas. E se eu não encontrar, eu vou ter que ir para o recrutamento externo. Né? Sabendo que eu também vou ter que submeter aos processos que todos passam. Então, eu tenho que ter aí e nós já estudamos sobre isso, uma equidade com quem está sendo recrutado internamente e externamente. Sabendo disso, aí é que eu vou identificar, por exemplo, quais são as vantagens do RI. O RI, lembrando, é o recrutamento interno. Primeiro, eu vou economizar, porque eu não vou pegar gente que está dentro, já sabe da cultura. Eu vou ser mais rápido, eu vou ter uma segurança, porque aquela pessoa vai se comprometer mais ainda. É um fator motivacional para ela, gente. Vai possibilitar que eu possa até mesmo refazer o treinamento e não gastar dinheiro com o treinamento. Então, gera um mérito também, gera a gestão por competência, uma competição saudável para as pessoas ocuparem. Então, a gestão de competência ela já está sendo trabalhada nessa vantagem de recrutamento interno. Sabendo sobre isso, as técnicas de recrutamento interno, elas vão estar sendo confrontadas com a técnica de recrutamento externo. Se eu não conseguir ninguém, eu vou ter que correr atrás, aí eu vou ter que explorar as ferramentas de divulgação, como as revistas e jornais que a gente já falou, as consultorias de recolocação, onde a gente faz parceria, e elas já traçam um perfil, e aí eu tenho menos chance de dar errado. Isso quer dizer que não vai dar errado? Não. Tanto elas como as agências de recrutamento, ou se eu for recrutar profissionais ou recém-formados de escolas e universidades, eu vou ter chance de errar do mesmo jeito. Só que eu vou tentar diminuir aplicando técnicas. Por quê? Porque a desvantagem, por exemplo, de um recrutamento interno, o RI,
é o quê? Vai impedir novas ideias. Eu vou ter pessoas também que, de uma certa forma, vão estar com vícios, eles vão ampliar os vícios dele. Ou seja, eu também não vou trazer gente nova, com sangue novo, trazendo novas ideias. E aí o conservadorismo vai imperar. O remanejamento, ele vai, de uma certa forma, viciar. Eu não vou quebrar os ciclos virtuosos com pessoas que podem criar um impacto positivo. Mas também isso não impede que possam criar um impacto negativo. Ou seja, meu querido e minha querida, você como recrutador, você como profissional de recursos humanos, técnico de alta performance que vai mostrar para o mercado a que veio, você tem que entender sobre isso, sobre esses processos de recrutamento e as fontes dela. Ou seja, eu tenho que atender a um protocolo e esse protocolo ele vem com o quê? O processo todinho sendo mensurado através da emissão de requisição. Quem é que está requerindo? Precisa de um chefe de imediato para dizer se tem necessidade de recrutar ou não mesmo. Da análise do perfil que é desejado ser discutido. Isso leva tempo? Isso leva. Mas eu tenho que iniciar o processo de uma forma muito rápida para que eu não perca tempo, porque tempo é mais do que dinheiro. E as fontes vai ser você buscar pessoas eficazes com talento. Um talento que possa gerar resultados lucrativos para a organização. Junto com as parcerias em escolas de nível médio, por exemplo, e nível superior, com entidades que trabalham recolocação de profissionais, as agências que nós já mencionamos, e até mesmo os próprios colaboradores ou servidores que podem indicar pessoas. É claro, você com a indicação, você vai ter que analisar a questão técnica. Agora, isso tudo complementa na perspectiva de que eu tenho que treinar essas pessoas, tanto internamente como externamente. E os objetivos aqui é você ampliar a tua capacidade de focar em quem, primeiro? Nas pessoas. Gente, então se você escolheu, por exemplo, recursos humanos, é porque você gosta de gente. Certo? Se você escolheu recursos humanos é porque você gosta de gente. De um modo geral, as empresas elas estão cada vez mais conscientes da importância de você treinar e desenvolver pessoas numa perspectiva de atender a educação corporativa interna para que você possa manter a estratégia. E esta estratégia que a empresa quer é ampliar a capacidade de gerar resultados positivos na organização. Ela está buscando o quê? Crescer, 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 crescer. E isso, gente, é infinitamente o desejo dentro do capitalismo, certo? Os programas de treinamento dependem de quem? Dependem do profissional de recursos humanos, que ele vai, através disso, promover a melhoria, a atuação e o crescimento dos profissionais constantemente. E não só a satisfação pelo trabalho, o encantamento também, o encantar. Quando eu falei encantar, o encantar aí, gente, é que o colaborador interno, ele tem que encantar e surpreender também internamente. E a organização ela é responsável por isso. Se ela é responsável por isso, ela tem que vir com técnicas, com métodos, onde ela possa disseminar o conhecimento. O conhecimento é o quê? É o principal capital. Capital intelectual, gente. Conhecimento não tiram de você. Você renova esse conhecimento constante. Se eu quero ter pessoas preparadas, então eu vou aplicar, por exemplo, um método de rotação de cargos, para que as pessoas possam expandir as suas habilidades, os seus conhecimentos, as suas soft skills, as suas hard skills. Ou seja, eu faço com que as pessoas entendam também o problema de outros cargos. Eu atribuo, por exemplo, comissões para que as pessoas se reúnam, discutam e compartilhem decisões. É um treinamento chamado on the job, durante a execução do trabalho. Aprender a pesquisar o que os colegas fazem, aprender a solucionar de forma rápida os problemas. Mas também eu posso levar
a grupos de estudo, estudando casos, cases que acontecem na empresa e que precisam ser diagnosticados de forma rápida, onde eu uso algumas ferramentas para desenvolver a habilidade e a análise, principalmente das ideias, como os brainstorms. E esses brainstorms, através da comunicação e da persuasão, podem melhorar a performance comportamental e técnica das pessoas. Então, é através disso que você amplia a capacidade técnica das pessoas, com outras nomenclaturas. Internamente, eu quero que alguém ocupe cargos dentro, eu vou selecionar alguém, eu coloco jogos dentro da empresa, eu faço com que as pessoas participem de forma lúdica, simulo situações de decisões e vejo como é que aquela pessoa é, por exemplo, liderando gente dentro dos processos de melhoria da organização. E aí eu faço com que ela se envolva. Algumas até aplicam, por exemplo, ou criam dentro das organizações os chamados centros de desenvolvimento interno, e elas vão buscar criar, por exemplo, dentro das organizações, e a gente já falou algumas delas aqui, a chamada universidade corporativa, onde as pessoas aprendem o que tem que aperfeiçoar constantemente e elas não param de estudar, principalmente aquelas que vão correr atrás de cargos que são mais complexos, gente. É aí que entra essas novas nomenclaturas de mentoring, de coaching, por exemplo, o coach que é científico e que ele trabalha o profissional nas suas habilidades, trabalhando o profissional, no caso, quem vai ser o coach é que vai estar fazendo essa transferência de conhecimento e de ferramentas. O coach vai ser o cliente, vai ser aquele funcionário que precisa estar mapeando as suas metas de curto, médio e longo prazo e desenvolver as suas competências para atingir esses objetivos, ou seja, trabalho presente para o futuro. Eita, professor, então tem muita coisa para a gente ainda aprofundar? Tem, por exemplo, os trainees, aqueles recém-formados que saem das organizações, que saem das escolas, e aí eles passam 1 ano, 2 anos para serem treinados para assumir, principalmente mostrando que são profissionais de alta performance, assumir alguns cargos. Mas antes eles passam pelo programa de trainee, que é diferente do de estágio. Por exemplo, é diferente. Tá? Por quê? Você está ali, está terminando seu curso técnico, você vai estagiar dentro, você está terminando ainda. A relação de custo-benefício para as organizações, elas são interessantes, porque aí eu não tenho que recrutar. Essa pessoa joga dentro da empresa. E aí, essa pessoa ficando dentro da empresa, ela precisa ter um programa de integração. Quem é que cuida disso? Os nossos queridos recursos humanos. Porque senão, eu não garanto a interatividade, eu não garanto uma rápida produtividade. As pessoas, elas vão se desmotivando com o passar do tempo. E elas precisam ter isso, gente. Elas precisam. E aí eu quero que você olhe para mim, elas precisam ter esse engajamento constante, esse trabalho aí que é uma prática dos recursos humanos. Olha só quanto conteúdo, olha só. Galerinha, tá entendendo? Tá entendendo? Se não tiver, manda as perguntas que a gente responde. Tá certo? Eu quero saber, hein? Eu quero feedback aí dos meus professores mediadores. Tá certo? Nós vamos encerrar esta aulinha agora. Vamos dar 2 a 3 minutinhos e retornar. Não sai daí, eu quero bom dia de novo na segunda aula. Tá bom? Fui!